Oi, pessoal! Matemática simples e nada complicada. Eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre números reais. Vamos revisar os conjuntos numéricos. Nós vimos que o conjunto dos números reais é formado pelo conjunto dos números naturais, N, que são números que nós usamos para contar coisas inteiras e positivas. 0, 1, 2, 3, 4. Esse número a gente usa geralmente para contar. Haviam 2 pessoas na sala, 3 pessoas na sala. Também temos o conjunto dos números inteiros, o Z. Z é formado pelos números naturais mais os números negativos. Esse conjunto ele é utilizado quando nós precisamos usar para falar de temperaturas, como fez um frio de menos 4 graus Celsius, ou quando a gente está se referindo a saldos bancários ou saldos em conta, do tipo, ficou negativo em R$ 200. Então, nós temos o conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, que também é formado por 1, 2 e 3. Nosso terceiro conjunto é o conjunto dos números racionais, o que? O que ele pode ser, é formado pelos números que podem ser escritos como fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro diferente de zero. É formado por frações, dízimas periódicas e números decimais. Vamos lembrar? 1/2, 3/4 ou 0,333333 ou 0,4 menos 0,20. O nosso quarto conjunto é o conjunto dos números irracionais, o conjunto I. Ele é formado pelos números que não podem ser escritos como fração. São as raízes não exatas, o π, né? E as dízimas não periódicas. Vamos dar um exemplo? Raiz quadrada de 3. O número π, que é 3,1415,9, não possui um período, né? Não é uma dízima periódica. E todos esses conjuntos, todos esses elementos juntos formam o conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais, ele é formado pela galera toda, números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Agora nós vamos localizar os números na reta numérica. Vamos dar uma olhadinha que na nossa reta numérica nós temos o 0, menos 1, menos 2 à esquerda, os números positivos 1 e 2 à direita. E aí nós temos o menos 0,5, o 1 meio, né? Nós temos o 1,5 e o π. Vamos trabalhar com a seguinte ideia. Toda vez que a gente for representar um número na reta, vamos trabalhar sempre com ele decimal. Fica mais fácil para a gente identificar e localizar esse número. No nosso caso, o número fracionário que nós temos aqui na reta é 1/2. O 1/2 é o 0,5. Por isso que ele está entre o 0 e o 1. O 1,5 é um número maior que 1 e ele está entre o 1 e o 2. O π, como nós sabemos, ele é um número formado por 3,14 e ele fica após o 3. Vamos agora para o lado esquerdo da reta. No lado esquerdo da reta, nós temos o menos 0,5 entre o menos 1 e o 0. Ficou? Gostou da dica? Então, toda vez que nós formos localizar os números reais na reta numérica, nós vamos fazer isso revertendo os números todos para a forma decimal. Vamos agora usar um método bem prático para calcular uma raiz aproximada e a gente conseguir fazer a localização desses números na reta numérica. Aqui a gente tem a fórmula raiz de n é igual a n mais p sobre 2 vezes a raiz quadrada de p, onde n é o número de dentro da raiz. Então, no nosso exemplo, a gente tem a raiz de 6. O número dentro da raiz é o número 6. No lugar de n, eu vou colocar 6. O p é a raiz exata mais próxima do número. E a raiz exata mais próxima do número 6 é o número 4, onde a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente já conhece a raiz exata mais próxima do número 6.
Então, no lugar de P, eu vou usar o 4. Formando agora o denominador, 2 vezes a raiz quadrada de P. P é o número que tem a raiz exata mais próxima de 6, ou seja, 4. Então, nós temos agora a nossa fração. 6 mais 4 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4. Mais à frente, nós vemos 6 mais 4 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, nós temos 10 sobre 4. 10 sobre 4 é igual a 2,5. Então, a raiz aproximada de 6 é 2,5. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vai continuar os comentários tirando dúvidas. Um grande abraço para vocês, um excelente dia, bons exercícios.